Quando pensamos em criar o canal História Rindo, já tínhamos como objetivo contar a história de Moçambique, em especial a história local, aquela história em que não existem fontes escritas, ou que não existam muitas fontes escritas. Então, por exemplo, falei sobre Namaroi, a história de Namaroi é pouco conhecida. Não existem muitas fontes escritas. As únicas fontes que existem estão em Portugal, lá nos museus de Portugal. Foram eles que escreveram sobre Namaroi como um resistente à penetração colonial. Então, nos últimos tempos recebemos muitas mensagens de alguns inscritos, dos poucos inscritos nossos que temos. Então, eles andaram a enviar-nos mensagens. Que tal, professor Vidro, o professor Nelson, História Rindo, estão a pedir para resolver exames de admissão. Estamos na fase de preparação de exames de admissão, então estão a pedir que resolva alguns exames de História da UEM, da UP, da Universidade Pedagógica, Universidade de Licungo, entre outras universidades. Nos facilitaria perceber algumas coisas de História. Hoje recebemos aquelas mensagens. Então, por causa da quantidade, nós resolvemos aceitar o desafio e resolvemos criar um quadro, resolução de exames de admissão de várias universidades. E no vídeo de hoje é o que vamos fazer, resolver o exame. Vamos começar a resolver um exame, uma certa quantidade de perguntas, porque resolvendo muitas, o vídeo fica longo, então nós não queremos isso. Queremos que os vídeos sejam curtos, com alguma informação importante. Outras informações vão vendo em outros vídeos. Antes de ir à resolução das nossas perguntas ou do exame, deixa eu chamar a vinheta um bocado. Nelas, puxa a vinheta. Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao canal História Rindo. Eu sou Nelson Vidro, professor de História. No vídeo de hoje estou com Rosaldo na filmagem e Nelas Tumba na edição de vídeo. Hoje vamos resolver exame de História da UEM, edição 2014. Aceitamos o desafio proposto pelos nossos inscritos. Os nossos poucos inscritos que existem propuseram, então nós respondemos. Vamos ao desafio. Mas antes, se não é inscrito, por favor, inscreva-se, clique em gostei, ative o sino das notificações, partilha com os seus amigos este vídeo, partilha este vídeo com aqueles que estão a estudar, que estão a se preparar para fazer o exame de Direito, aliás, o curso de Direito, Administração Pública, Jornalismo, entre outros cursos que envolvam a disciplina de História. Sem mais delongas, vamos às nossas perguntas. Pergunta número 1 diz o seguinte: todo e qualquer vestígio que nos chega do passado e testemunha a presença e a atividade dos homens nos períodos de outras épocas, permitindo analisar e conhecer a história desse tempo, é considerado a linha A, fatos históricos, a linha B, histórias locais, a linha C, síntese histórica, a linha D, análise histórica, ou a linha E, fontes de documentos ou documentos da história. O historiador, para trazer uma informação do passado, ele usa certos métodos de estudo. E nesses métodos e técnicas, ele vai ao encontro de certos vestígios. Estes vestígios que nos fazem ligar aos acontecimentos ou que nos fazem conectar ao passado, chama-se fonte. Fontes ou documentos históricos. Logo, no nosso exame, a resposta certa é fontes ou documentos históricos, ou fontes ou documentos da história. Pergunta número 2. Se não percebeu, é só recuar o vídeo e ver de novo. Então, vamos. Pergunta número 2. Dentro da história ou da historiografia romântica, temos historiadores liberais que defendiam que o verdadeiro sujeito da história eram ou era a linha A, providência divina, a linha B, o povo, a linha C, os reis, a linha D, os grandes chefes militares, ou a linha E, os grandes líderes religiosos. A historiografia antiga é que tinha o hábito de exaltar os feitos dos grandes líderes religiosos, dos reis, dos chefes militares, as pessoas que mais destacavam na sociedade. A historiografia antiga dedicava-se a estudar até os deuses, por haver a historiografia grega, né? Então, com o surgimento da historiografia romântica,
A historiografia romântica é mais liberal, como diz aqui na pergunta. Foi mais liberal e preferiram buscar qualquer tipo de informação, porque para ele a história é feita por todos. Qualquer um faz história. Eu faço história aí, desse lado faz história. Se está em Maputo, está em Angola, está em Luanda, está no Brasil, está em Portugal. Cada um de vocês, cada um de nós faz história onde quer que esteja. Então, não importa, não é necessário que eu seja um líder, que eu seja um chefe, que eu seja alguém na sociedade para poder fazer história. Então, não pode somente se estudar a história dos grandes chefes, do presidente da República, do ministro, não. Também do mais baixo, daquela pessoa mais simples. Logo, já percebeu que a resposta da pergunta número 2 é a alternativa B. Alternativa B, por quê? Diz assim, aliás, a alternativa B sim, porque diz assim, o verdadeiro sujeito para os romantistas e os românticos, o verdadeiro sujeito da história era o povo. Expliquei por quê? Porque a história é feita por todos. Número 3. Na pergunta número 3 diz o seguinte: durante muito tempo, mitos e lendas contribuíram para que a história real da África não fosse conhecida, apesar de sua riqueza. O estudo da história de África pode ser feito com recurso a que fontes? Essa é a pergunta. A que fontes? Diz aqui, arqueológicas? A linha A. A linha B, diplomática e narrativa. A linha C, antropológica. A linha D, linguística. Ou a linha E, combinação de fontes diversas. Na África, como qualquer outro continente, como qualquer outro local, para a realização de história, aliás, do estudo dos seus acontecimentos, o historiador, como historiador, precisa sempre usar várias fontes. Ele não pode apenas se apegar a uma fonte e dizer que as outras não merecem, não serve. Por exemplo, há quem comete o erro de dizer que a fonte escrita é a principal fonte. Falei da fonte escrita. Existem 3 tipos de fontes: a fonte escrita, a fonte oral ou tradição oral e a fonte material ou arqueológica. Há muitos que dão supremacia na fonte escrita, como se fosse a principal, melhor que todas. Não, todas as fontes são importantes. Elas se conectam até. Há casos em que num local não há fonte escrita, aplica as outras 2 fontes. É isso aí. Logo, olhando para a nossa pergunta, no número 3, durante muito tempo, mitos e lendas contribuíram para que a história real da África não fosse conhecida, apesar da sua riqueza. O estudo da história de África pode ser feito com recurso a alternativa E. Percebeu? A alternativa E. Combinação de fontes diversas. O historiador deve combinar muitas fontes para poder escrever a história de África também. Número 4. Um dos principais contributos da África para a história universal é a linha A, a glorificação dos reis. A linha B, a importância dos cultos mágicos religiosos. A linha C, a tradição oral. A linha D, o impacto da evangelização. A linha E, a epopeia das lutas de libertação nacional. O contributo da história de África para a história, ou na história universal, estamos a falar da história geral. Tem existido muitos debates à volta desse assunto, se realmente a história contribuiu, aliás, se a África contribuiu com alguma coisa na história geral, ou na história universal. Por exemplo, existiram correntes em volta desse debate que apareceram para defender suas teses. Os eurocentristas diziam: não, a África não contribui em nada, porque na África, a África não tem história, principalmente a África subsaariana. Destacavam-se como os principais eurocentristas, ou destacavam-se na corrente eurocentrista, Hegel. Este afirmou categoricamente que a África não tem história, o povo africano é estático, não pensa, não faz nada, por isso a história deles não existe. Se existe história, se se fala de África na história geral, é porque o branco veio para a África. Ou, imagina que eu sou o Hegel, o branco foi para a África. Foi para a África, então foi domesticá-lo, foi civilizá-lo. Eles são o que são por causa dos brancos, por causa dos europeus. Para além de Hegel, tem também outro europeu, eurocentrista, Eugène Pitard.
Para Eugênio Pitardi, ou segundo Eugênio Pitardi, se existe a África que tem história, ou que faz alguma coisa, é a África branca. Estamos a falar da África do Norte. Para ele, só a África do Norte é que tinha história. É um pensamento meio racista, porque para eles a África negra não tinha história, mas sim a África branca é que tinha história. Todos fazem parte da mesma África. Vejam só se entende isso. Surge também a segunda corrente, a afrocentrista, onde os historiadores africanos defendem que realmente na África sim tem história e negam argumentos de que na África não havia história, que para que o africano fosse o que é, ou fosse o que fosse, ou seja, o que é. Seja o que é, fosse o que fosse. Se fosse o que fosse, foi devido à presença colonial ou à presença dos europeus na África. Se não fossem os europeus, o africano não seria nada. Não, eles negam categoricamente e dizem, se viessem, se não viessem, nada alteraria, porque o africano já estava por si só a desenvolver, a evoluir. E eles dizem, o africano contribuiu sim na história geral com algumas informações, no comércio de ouro, ou no tráfico comercial de ouro. No comércio de ouro com os árabes, o africano contribuiu muito, a África subsaariana. E vejam só, o comércio de ouro, de princípio, não foi feito com o europeu, não, foi feito realmente com os árabes, com os asiáticos. Era o comércio com os asiáticos, depois os asiáticos com os europeus. Depois, como os asiáticos eram muito espertos, e ainda são espertos, eles levavam o produto aqui num certo valor, num certo preço, ou com um certo preço um pouco mais baixo, acessível, e iam vender para os europeus muito caro. Tanto que eles viram a necessidade de procurar uma rota marítima até a Índia. Isso é assunto para outros vídeos, mas é isso. Eles viram a necessidade de procurar uma rota comercial para a Índia, até por acidente chegarem à África. E quando chegaram na África, encontraram realmente que havia um povo organizado, tanto que alguns começaram a apelidar Terra de Boa Gente, Inhambane e outras partes. Se o povo africano não fosse organizado, então não encontrariam Terra de Boa Gente. Então chega a terceira corrente. A terceira corrente não se preocupa muito em ver quem é um superior que o outro, porque essas duas primeiras correntes, a eurocentrista e a afrocentrista, preocuparam-se em mostrar qual é a raça mais importante, qual é a raça superior que a outra, quem depende de quem. A corrente progressista, a terceira corrente, não olhou para isso, para a corrente progressista, onde há a pessoa, a história, onde há a pessoa, a progressão, onde há a pessoa, a evolução, a dinâmica. Faz-se alguma coisa. Então, se se faz alguma coisa, certeza que é a história. Ela reconhece, a terceira corrente, reconhece uma coisa, aliás, que a corrente eurocentrista usava como argumento, era a falta da escrita na África subsaariana. Porque eles valorizavam bastante a fonte escrita. Como a África subsaariana não tinha escrita naquele tempo, não tinha desenvolvido a escrita naquele tempo, eles diziam, esses não tem como fazer história se não escreve. Tá vendo? Não escreve, vamos fazer história como? A corrente progressista diz, não, ok, que a escrita é importante, mas não é a principal. Não pode se superiorizar, espezinhar as outras. Existem outras formas de fazer história. Mesmo não existindo fonte escrita, há outras duas fontes, há outros dois grupos de fontes. Também falar da oral e do material, da fonte material ou arqueológica. Então, ela começa a valorizar, começa a mostrar ao mundo que, afinal de contas, a fonte oral é importante. Como na África não há fonte escrita, há exiguidade, há problemas com fontes escritas, vamos explorar a fonte oral. E ela disse, a África contribuiu sim na história geral, na história universal, com tradições orais. Logo, estamos aqui com a nossa resposta. A nossa resposta é a linha C, a tradição oral. A África contribuiu, ou a história da África contribuiu na história geral com a tradição oral. Número 5, o último, mas não o último para este vídeo, porque para evitarmos que o vídeo seja longo, vamos dar uma sequência em outros vídeos. Número 5 diz o seguinte: durante a Idade Média,
Na Europa dominava o regime absolutista. Esta forma de governo atingiu o seu apogeu, ponto mais alto. A linha A, na França, a linha B, em Portugal, a linha C, na Espanha, a linha D, na Inglaterra ou a linha E, na Polônia. O absolutismo foi um sistema de governo em que se entregava o poder ou defendia o poder absoluto do monarca. Ou seja, para o absolutismo, o rei deve ser o detentor de todo o poder do Estado. Todo o poder mesmo. Por exemplo, em Moçambique, nós estamos vivendo um sistema democrático em que o poder é repartido em três. Temos o poder judiciário, poder legislativo e poder executivo. No poder judiciário está a Procuradora-Geral. No poder legislativo está o Presidente da Assembleia da República. E o poder executivo está o Presidente da República. Então, são três poderes separados, independentes. Então, já no absolutismo, defendia-se que o monarca, o rei, tinha que ter esses todos os poderes com ele. Era ele quem decidia como fazer as coisas, se haveriam escolas ou não. Era ele quem decidia as leis, que lei criar, que lei banir. Era ele como decidia como a justiça devia funcionar. Aliás, ele é quem decidia se hoje se pagava imposto ou não, se a quantidade ou o valor da taxa de imposto qual seria. Resumindo, era o rei que decidia tudo no poder absolutista. Este sistema vigorou na Idade Média muito mais em três países. Estou a falar da França, da Inglaterra e da Espanha. E em cada um desses países, o modelo do absolutismo era diferente. Mas o absolutismo em si teve o seu apogeu na França. Na França, com o rei Luís XIV ou Luís XIV. Só para ter uma ideia, foi o rei que reinou 72 anos. Ele ficou 72 anos no poder. Um recorde mundial. Até hoje ninguém conseguiu quebrar esse recorde. 72 anos no poder. Uma só pessoa. E com todo o poder nas suas mãos. Então, a nossa resposta eu já disse, que é na França. Logo, estava a falar de a linha A, na França. Terminamos aqui com 5 perguntas e respostas no exame de admissão de História da UEM 2014. Encontramos num outro vídeo, porque os vídeos estão a ficar longos, encontramos num outro vídeo com a sequência do mesmo exame. E, por favor, não deixa de clicar em gostei, partilhe este vídeo com aquela pessoa que esteja a preparar-se para fazer exame de admissão na UEM, em várias áreas, direito, administração pública, jornalismo, wherever. E nós agradecemos, saímos daqui com a promessa de voltar no próximo vídeo. Adeus!